Olá pessoal, depois de alguns dias, algumas semanas, eu volto a gravar esse vídeo aqui, hoje, para falar de um assunto altamente interessante. Muita gente gosta desse assunto, muita gente utiliza esse instrumento que eu vou mostrar até para ganhar vida. Então, hoje a gente vai falar do livro do homem. Segundo alguns autores, também esse livro é conhecido como tarô, mas eu chamo de o livro do homem. Também muitos autores a isso afirmam. É um livrozinho de 78 páginas, dividido em 22 cartas, não é? Essas 22 cartas correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico e também do alfabeto egípcio e de grandes civilizações do passado. E de 56 cartas, que compõe cada 10 cartas dessas 56, são naipes, né? Temos um naipe de paus, copas, espada e ouros. Cada naipe desse contém 4 figuras. As 10 cartas são números e as figuras são 4. São compostas de um rei, esse aqui por exemplo, um rei, a rainha, um cavaleiro e um valete, certo? Então, essas fazem parte das 56, dividindo em 4 grupos. E aqui são os naipes, eles são representados simbolicamente. Aqui, por exemplo, é o 1. Esse daqui, o 2. Esse, o 3. E assim sucessivamente. Ora, essas cartas que eu estou mostrando, comumente e comercialmente mais conhecido, chama-se tarô. Esse tarô, ele se divide também em vários tarôs. Um chamado tarô egípcio, ou tarô de Marcelle, que é esse que eu estou mostrando a vocês. Outro tarô de cabalístico, não é? E uma série de nomes. Eu vou lhe mostrar aqui alguns livros que falam sobre esses tarôs. Por exemplo, temos aqui o tarô de Tote. Esse daqui é um. Em seguida, a gente vem com o tarô dos Salmos. Mais um, não é? Vou mostrar alguns, tenham paciência. Depois vem o tarô, ou a máquina de imaginar. Os autores estão aí escritos, vocês podem ver e podem até comprar. Novamente o tarô de Tote de Eteila, que é esse daqui. Ele vem com as cartas que estão aqui dentro. Eu tenho vários deles, de vários tarôs com vários nomes. Depois vem o tarô cabalístico, que é esse daqui. Depois desse, vem o Mistério dos Arcanos. Esses livros que eu estou mostrando são livros que eu já li todos e alguns até relidos. Depois vem o tarô de Marcelle, que é esse tarôzinho que eu estou apresentando no momento a vocês. Em seguida, o tarô egípcio. Esses livros, geralmente, eles seguem com as cartas. O tarô ilustrado de White, que é esse daqui. Veja que as figuras das cartas já modificam. Depois vem a Bíblia do Tarô. Não é? Está vendo aqui a Bíblia do Tarô. Depois vem Jung e o Tarô, uma jornada arquétipica.
Esse é do grande Carl Jung, né? Aí em seguida, eu só estou mostrando a vocês um pouco dessa literatura. Vem o tarô de Crowley. Depois vem esse outro livro aqui, Oráculos e Métodos, sobre o tarô. Depois vem Curso de Tarô e o seu uso terapêutico. Esse outro aqui. Depois vem o Código Sagrado do Tarô. Eu não estou citando autores para não ficar muito extensivo. E depois vem esse, O Caminho do Tarô. Tá vendo? Então esses livros já foram todos lidos. Como também tem o Dogma e Ritual da Alta Magia, de Eliphas Levi, que nos mostra o estudo. Ele utiliza, cada capítulo do livro dele é uma carta do tarô, em ordem sequencial. Né? Ele utiliza os 22 arcanos para o dogma, né? E novamente os 22 arcanos para o ritual. E conjuga tudo e forma um livro chamado Dogma e Ritual da Alta Magia. Eu tenho ele aqui, tá aqui embaixo, é esse livro daqui, tá vendo? Como também todos os outros que eu tenho aqui, ali e por aqui, também se refere a esse tarô. Então Eliphas Levi, que nos apresenta esse tarô, no caso do Dogma e Ritual da Alta Magia, ele nos diz que o tarô, esse livro, é o livro inspirador de todos os livros que existem. Inclusive, diz ele que até das Escrituras, da Bíblia, né? Da nossa Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, segundo afirma Eliphas Levi. Eliphas Levi foi chegou a estudar no seminário para padre, não chegou a concluir, né, os votos dele, depois se separou, afastou-se, casou-se e depois se separou da mulher. E depois dedicou seus estudos à parte mística, esotérica, né? Ele tornou-se um grande cabalista, segundo a história, e também trabalhava com essa questão do tarô. Então, os arcanos maiores do tarô são o número de 22, que são esses aqui, tá vendo? Aqui a gente tem a carta A Estrela. Em seguida vem a carta A Temperança, que é essa carta aqui. Depois vem aqui o Papa, outros chamam de sacerdote, só um momento. O Papa, que a gente acabou de ver, né? Vem outra carta, o Sol. Outra carta, o Enamorado. Depois vem o Mago. Cada carta dessa tem um número, que é justamente, por exemplo, o número 4 representa o Imperador. O número 7, o Carro. O número 21, o Mundo. O número 8, a Justiça. E assim sucessivamente, até o número 21. Essas cartas, elas têm uma característica interessante. Umas olham, têm o olhar e o gesto dela, das figuras, umas olham para o lado esquerdo. Essa, por exemplo, a estrela. Outra olha para o lado direito, como por exemplo a carta 11, chamada Força. E outras olham diretamente para frente, como por exemplo a carta 8, chamada Justiça, o Sol, etc. Eu vou colocar esse grupinho aqui para não bater, não derrubar. Então, essas cartas, na realidade, elas são arquétipos. Ora, observe que aqui eu estou falando, eu já li esse livro todinho, não é?
esses aqui, muitos livros já li e às vezes releio muitos. E tem novos livros que eu compro a ler. Mas existe uma coisa, a gente tem o consciente e o subconsciente. Para que servem esses arquétipos? Essa é a pergunta principal. E nós devemos nos ater a ela. Para que servem esses arquétipos que a gente utiliza, ou muita gente utiliza? Ela serve para abrir canais para a gente atingir o subconsciente. Porque, segundo os estudos, segundo tudo que a gente aprende e vê, nós, seres humanos, temos dentro da gente todo o conhecimento. Porém, esse conhecimento, ou de uma forma ou de outra, ele foi uma parte bloqueada. Afirmam os antigos, nos estudos que a gente faz da antiguidade, que devido a um cataclisma que ocorreu em passados remotos, até o pessoal que trabalha com ufologia, eles afirmam que há 12 mil anos surgiu um cataclismo proveniente de explosões solares, as quais essas explosões bloqueou esse nosso raciocínio. Então, como a cabeça da gente é um cérebro, esse cérebro, se a gente comparar ele com um computador, que é o chamado cérebro eletrônico, você tem os programas no computador, aos quais você, quando aprende sobre o computador e as técnicas, você vai acessando determinados programas desse computador, né? Você tem o CorelDRAW, você tem o Word, você tem uma série. Quem conhece computador e tem um computador sabe. Muita gente conhece ele, sabe trabalhar com ele, né? O que vamos chamar assim de os famosos hackers, né? Que ele domina o computador fora de série, né? Fazem coisas aí que deixam muitos boquiabertos. E existem aqueles simples, como eu, por exemplo, muito mal no computador, eu sei trabalhar. Escrever alguma coisa no Word, modificar alguma coisa, uma escrita, facilitar meus estudos. E fazer, às vezes, uma pesquisa na internet, uma coisa dessa forma. Mas a gente tem que ser sincero consigo mesmo, não é? A gente não pode dizer, eu não posso dizer, eu sei manobrar computador, muito mal eu sei trabalhar como estou trabalhando aqui nessas filmagens. Muitas vezes eu me perco nessas filmagens. Então, o que vem a ser esse livro, chamado, que eu chamo Livro do Homem, conhecido como Tarô, né? É justamente arquétipos aos quais nos dá a chance de a gente penetrar no subconsciente da gente, né? E até, se for o caso, auxiliar. Quando existe um consulente, né? E você vai botar esse livro para esse consulente, como o pessoal por aí faz, e você ajudar esse consulente a ter acesso ao subconsciente dele. Que, na realidade, quando você põe a carta que interpreta ela, você vai ajudar ele, porque somos semelhantes, não iguais. Mas com a resposta que você dá, às vezes atinge esse subconsciente dele também e às vezes deixar ele sobressaltado de ver determinadas verdades que a gente fala e ele vai aceitar, não é? Como normalmente acontece, de muita gente procurar os cartomantes, pedir para botar as cartas e ele acertar. Como, por exemplo, eu, quando estudava na minha república, tinha uma senhora, eu não vou citar nomes, mas essa senhora não sabia nem ler nem escrever. Então ela trabalhava, cozinhava para a gente lá, tomava conta, limpava tudinho, mas toda tarde às vezes aparecia 2, 3 mulheres que ela tinha um desses tarozinhos, no caso dela uma vez eu pedi para olhar, nesse tempo eu não sabia nem o que era tarô, mas pedi para olhar, depois eu vim saber, depois de já velho estudando sobre isso, que era um tarô cigano, já velhinho dela, e tinha aquele nome, uma vez eu perguntei, ô fulana,
você sabe esse nome aqui escrito? Ela fazia, sei não, meu filho, mas não sei ler. Aí eu digo, e por que tanta gente vem aqui e a senhora bota esse tarô, às vezes ela botava virada de cabeça para baixo, cabeça para cima. Eu perguntei, se a senhora não sabe ler, como é que a senhora consegue falar esses nomes que estão aqui de baixo? Como eu mostrei a você, né? Tem um nomezinho aqui, tá vendo? Por exemplo, ó, carta 17, aqui embaixo escrito a estrela. Aí ela disse, não, meu filho, esse povo que vem aqui, essas mulheres que vêm aqui, ela vem com problema de namorada, problema de vizinho, coisa e tal. Aí eu vou falando e vai colando. Eu sei dizer que ela recebia um dinheirinho sobre esse trabalho, que ajudava, né, a ela nas despesas dela. Mas isso era um problema dela. Mas eu falei isso para mostrar a vocês como ele é fácil de se manipular nesses termos. Mesmo você tendo um pouquinho de intuição, você maneja ele. Porém, esse livro, que eu chamo Livro do Homem, é uma coisa científica. Segundo a lenda, dizem os autores que civilizações altamente evoluídas, vamos tomar como aqui exemplo, como sempre a gente vem tomando, a egípcia, por exemplo, sabendo das ameaças que iam surgir sobre a sabedoria, eles tentaram esconder esse conhecimento. Como? Através de jogo. Por que através de um jogo? Para perpetuar esse conhecimento. Então, o jogo, você vê, todo mundo gosta. Qualquer jogo, geralmente, o povo gosta tanto que chega ao ponto de viciar-se aquele determinado jogo, né? E aí, futebol, baralho, dominó e vai por aí. Jogos de cartas, de um modo geral, né? O chamado carteado, pôquer, né? Pif-paf, e vai por aí. Então, eles sabendo disso, eles prepararam esse tarô para perpetuar o conhecimento, na esperança de que alguém no futuro descobrisse. Por isso que Carl Jung, né, ele escreve sobre isso, sobre o tarô. Agora mesmo ele publicou um livro, publicou não, a família mandou publicar o livro vermelho, que era o livro dos arquétipos, né? Porque todos nós temos isso. E daí a quantidade de tarôs que existe. Porque cada autor cria o arquétipo dele, né? E segue aquele padrão. No caso aqui, eu estou falando aqui, eu gosto muito de usar o de Marcelo, porque ele fica intermediário entre a antiguidade, a Idade Média e a da atualidade, né? Então eu utilizo muito o tarô de Marcélia. E eu acho as figuras bonitas, né? Mas eu outro dia fiz um tarô, chamado tarô maçônico. Não é perfeito, porque eu não sei desenhar direito, mas eu botei lá, que serve como esse também. Mas no caso, para quem quer falar assuntos maçônicos. E como a gente falou no início, que Eliphas Levi disse que esse tarô, ele é um inspirador das bibliotecas. E não está errado não, ele está correto. Porque veja bem, se eu for falar aqui de determinado assunto, digamos assim, um homem, né? Então, ao virar essa carta, eu não via. Deixa eu botar ela aqui na posição certa. Ao virar essa carta aqui, por exemplo, eu teria a carta 13, ela não tem nome, só um nomezinho aqui de lado chamado a morte. Então, ao tirar essa carta, eu não vou me referir, e posso me referir tanto à morte física, como à morte no sentido de mudança. Então eu começo a olhar para ela e interpretar a figura todinha aqui. Então, essa é a primeira. Eu poderia chamar essa primeira carta, a interpretação dela, como sendo o quê? Um primeiro parágrafo que eu esteja escrevendo. Então, em seguida, eu estou falando sobre o homem. Então, eu posso dizer, a morte é a chance que o homem tem para uma nova existência. Se eu, por exemplo, utilizo essa mudança, essa palavra morte, não no sentido de óbito,
mas no sentido de dizer a morte de uma vida antiga, mudando para uma vida nova, sem entrar no óbito. E eu vou escrevendo os parágrafos à medida que eu vou lendo ela. Ou seja, eu estou entrando nos arquétipos. Com esse arquétipo eu entro no meu subconsciente e vou buscar esses subsídios que vou escrevendo. Então, digamos que aí saiu 1 ou 2 parágrafos que eu estou escrevendo. Em seguida eu viro a carta e encontro a Roda da Fortuna, número 10. Eu posso citar no próximo parágrafo, falar sobre esse número 10, falar sobre essa roda da fortuna e da figura. E vou dizendo, esse homem, depois dessa mudança, ele terá que andar sobre o equilíbrio entre o bem e o mal. Isso vai fazer parte dessa roda da fortuna. Se ele opta pelo mal, ele pode perder essa fortuna. Se opta pelo bem, ele pode ganhá-la. Ora, só eu falar isso, à medida que eu estou escrevendo, eu já estou escrevendo determinado parágrafo. E vou juntando, vou religando isso. Em seguida vem outra carta chamada Força. Aí eu posso dizer, com esse conhecimento sobre essa fortuna, essa roda da fortuna, sobre essa transformação, ele vai adquirir forças para poder sobreexistir nessa vida, etc. Tal. Veja que à medida que eu vou fazendo isso, eu vou escrevendo, como eu lhe falei no início, os parágrafos. Quando eu terminar essa primeira leitura, vamos supor que 22 cartas, que eu também posso usar essas 22 cartas com as 56, né? Utilizando os 4 mundos. O mundo da emanação, a palavra que vai emanando, o mundo da formação, não é? Vou formando esse arcabouço, o mundo da criação, vou criando, e em seguida o mundo da ação, que é justamente, está pronto, o primeiro capítulo ou o primeiro livretozinho, digamos assim. E assim eu vou escrevendo, juntando a isso, lembrando que eu tenho conhecimento totalmente tudinho, inclusive de todos os livros que eu já li, inclusive daquele conhecimento que já existe em todo ser humano nato. Uma ocasião eu disse que a criança, quando a gente bota na escola para estudar o ABC, o beabá, como diz, a criancinha, ela já tem aquele conhecimento dentro dela. Apenas ela vai precisar daquele professor, daquele mestre, que comece a trazer a técnica, beabá, bá, beabé, bé, beobó, bó, e assim formar as letras, ou seja, religar, como a gente pode religar com eles. Então, meus amigos, essa palavra tarô também é conhecido como rota. Por quê? Porque a palavra tarô tem 4 letras, né? Tarô. Aí você pode ler para a direita, para a esquerda, de baixo para cima e de cima para baixo. Aí vai formar um bocado de grupos de palavras. Tarô, rota, ator, torá, não é? Arrato. É só você inverter as letras. Esse símbolo do tarô, na igreja, existe na igreja católica, nessas igrejas velhas, às vezes você vê um símbolo, tem um T, aí tem o alfa, grego, e o ômega. Primeira letra, A. Ômega, última letra, né? E um T no meio, né? E ele forma também de lado um R, que é justamente o tarô. Porque a igreja sabe disso. A maçonaria do 33º grau, um mestre que atinge o 13º grau, principalmente na maçonaria, ele deve conhecer o tarô. Porque é um instrumento de trabalho, né? É o livro do homem. Aquele maçom aplicado, que conhece a fundo a maçonaria, ele tem por obrigação ter o conhecimento do tarô, senão ele não vai fazer nada. Do mesmo jeito que os grandes escritores da humanidade, todos tinham. Se você pega a Bíblia, você vai ouvir falar na Torá, do sacerdote que fazia consulta na mesa, né? Na mesa ali da arca, né? Com o terafim,
Urim, etc. Ele utilizava o que ali? Tarô, as placas eram metálicas, não é? Então, mas a utilização correta do tarô é você saber trabalhar com as 56 cartas, chamados arcanos menores, o que vem a ser a palavra arcano, segredos, não é? E os arcanos maiores, ou seja, segredos maiores. É como, por exemplo, você é iniciado nos mistérios menores e também é iniciado nos mistérios maiores. É a mesma coisa, certo? Então você tem arcanos menores, segredos menores, e arcanos maiores, segredos maiores. Então você tem que saber trabalhar. Então, armar o tarô numa mesa, a rota certa, separando o que? Os naipes, naipe de pau, né? Será o mundo de quê? Juntando tudo isso com a cabala, porque o tarô, eles juntaram 22 letras do alfabeto hebraico, representa as 22 cartas do tarô, né? Então eles juntaram essas 22 cartas com as letras hebraicas sagradas, né? Aleph, Bet, Gim, vai por aí. Então cada carta com a numeração representa uma carta. Eles juntaram tudo isso, né? E veio esses conhecimentos. Então faz a comparação entre o tarô e a cabala, né? As sefirot, o que são as sefirot? São numerações. Então no tarô a gente tem, igual como a sefirot, tem 10 números, não é? 10 números, vai do 1 ao 10. O tarô, quando chega nos naipes, você tem, cada naipe tem de 1 a 10. Na cabala, você trabalha com a palavra, o nome Yod, Re, Val, Re, ou seja, Yavé. Então, os 4 naipes que tem, eles têm o rei, como eu mostrei, a rainha, né? o cavaleiro e o valete. Então, essas 4 letras representam também o nome, as 4 letras do nome de Deus, como também as 4 letras da palavra Inri, que está em cima da cruz de Jesus Cristo, né? Que você vê aí nas imagens. Como também na palavra azote, não é? Na parte da alquimia, o azote. Então, veja, como também na palavra sexo, que contém 4 letras. Ó, sexo. Essa palavra sexo, ela também pode ser do jeito que os cromossomos são misturados, essas palavras são misturadas. A palavra Yavé pode ser misturada. A palavra Inri pode ser misturada. A palavra Azô também e a palavra Tarô, como eu já lhe mostrei. Você mistura ela e vai aparecer outras palavras. Não é? Você mistura a palavra Tarô, você obtém às vezes Torá. Então, quando você transforma essa palavra Tarô, mistura e surge a palavra Torá, ele vai servir para abrir o arquétipo sobre o que está escrito no livro sagrado, que nós conhecemos como Torá, ou, digamos assim, o Velho Testamento, uma parte dele. Então, isso que eu estou mostrando a vocês aqui é o que chamavam os antigos o livro do homem. Esse livro foi dado pelas essas grandes civilizações, cada uma com seu formato. Então, você tem também na mitologia nórdica as runas, que é a mesma coisa. Elas têm um número com a figura, né? Você vai ter isso na civilização chinesa, né? Na civilização grega, em todas. A gente tem os seus, digamos assim, seus tarôs, suas rotas, suas formas de você ter comunicação com o Deus interior, né? Aí você diz, mas esse Deus interior habita todo mundo, claro. Nos ele está despertado. Aquele homem conseguiu, pelo processo chamado auto-iniciação, despertá-lo. E em outros está adormecido, mas todo é feito a múmia, o exemplo da múmia do Egito, né? Mas todo mundo tem isso. Está dentro de cada um. Então o tarô vem para auxiliar, para quem sabe trabalhar com ele,
vem auxiliar você ter contato com quem? Com o seu subconsciente. Consciente já está aqui, mas o subconsciente, que é onde armazena o conhecimento, está lá. Então, à medida que isso vai surgindo, vai despertando também em você um processo chamado de intuição. Aí você diz, mas como é que vem essas intuições do subconsciente? Aí eu posso até falar aqui, coisa que eu não vou me aprofundar, mas eu posso falar aqui em universos paralelos, não é? Porque veja bem, eu outro dia publiquei, numa das publicações aqui, um desenho egípcio, onde eu fiz análise desse desenho egípcio, chamado a psicostasia, né? Ou Apesar do Coração, é onde eu faço a interpretação sobre esse desenho. Vocês procurem outros vídeos aí, e vocês vão ver fotografias e dos desenhos e eu falando sobre isso. Então, aquele sol, ou aquela palavra Osíris, que na realidade o nome Osíris significa sol, e o auto-iniciado, ele tem um sol aqui atrás dele, ele vira-se interiormente e avista o sol. É o que na Igreja Católica eles utilizavam nos santos, nos ícones, ele botava aquele círculo dourado ao redor da parte de trás da cabeça dos santos, né? Simbolizando ali o quê? A aura, digamos assim, mais solar. E a palavra Cristo significa sol. Então, digamos que eu seja uma pessoa bilionária e digamos que eu construo aqui foguetes. Se porventura eu fosse para um outro planeta, eu teria que partir desse para um outro, do outro para o outro, até atingir o Sol. Então esse Sol seria um portal para eu atingir outros universos, de proporções maiores ou menores, né? É o que a gente chama aqui, a gente está no mundo, né? Mas o mundo paralelo você só atinge através desse Sol. Então, esse Cristo interno significa Sol, que é justamente a barreira para você ultrapassar de um plano para outro. Isso como é que você faz essa passagem? Através do que os estudiosos pregam, e tem livros aí à vontade, sobre a chamada desdobramento, não é? O desdobramento para onde? Desdobramento para outro plano, não é isso? O Espiritismo diz que a gente, quando dorme, o espírito se desloca pelo cordão de prata, né? Ou perispíritozinho que ele chama, né? Na Cabala chama cordão de prata, é isso? Então você vai para outro plano, né? E fica o deslocamento do espírito do corpo, né? A chamada viagem astral. Muita gente lê, muita gente não sabe, mas existe o segredo todinho. Que eu não quero entrar nesse detalhe não, porque são assuntos grandes que eu posso algum dia começar a falar detalhadamente de cada um, para vocês terem esse entendimento. Então, Buda significa Cristo, Osíris significa Cristo, Krishna significa Cristo, não é? E esse nome desses grandes avatares, na realidade, significa sol, 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 que é justamente o nosso portal. Para a gente fazer uma viagem astral, tem que passar por esse portal, né? Para poder atingir outros planos do mundo paralelo. Porque se fôssemos falar, digamos assim, eu estou aqui falando nesse momento, por cima, por baixo, aqui existem mundos e mundos e mundos, um paralelo ao outro, não é? Num plano que a gente vai chamar invisível, porque nós somos energias, e esse corpo aqui que vos fala é uma energia coagulada, não é? É uma energia coagulada. No princípio, Deus criou os céus, centro de energia universal, ou se botar o plural, céus, centros de energias universais, e terra, que vem a ser a coagulação dessas energias. Aí vem aquela história de Adão, da costela, que aquilo tudo tem segredos científicos, né?
Quando fala em costela, já é outra coisa, não é costela, costela. Digamos assim, é um fragmento do DNA. Porque quando foi feito o homem, foi dito, vamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não igualdade, imagem e semelhança. Então não havia um, havia mais de um. Na Torá chama-se Elohim, né? E na tradução a gente chama de Deus. Deus disse, vamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então são essas coisas que vocês têm que observar, tem que ver, tem que prestar atenção, para poder acontecer aquilo que eu sempre faço, para poder evoluir. O que é essa evolução? É você ter a posse da autoconsciência. É fazer com que você possa deslocar-se desse plano a outro plano. Imagine o seguinte, às vezes, eu conversando com os colegas, às vezes eu brinco também e digo, eu já não sou mais desse mundo. Mas que nada, rapaz, tu come, tu bebe. Eu digo, não é nesse sentido que eu estou falando. Esse mundo desse tipo, dessa matrix, eu já não pertenço mais a ele, não. Porque às vezes eu quero entender as coisas, eu me posto fora desse mundo que a gente vai chamar de terra e fico como se fosse um gigante olhando de fora. E ali eu vou examinando o que está acontecendo para fazer as minhas avaliações. Então é preciso. Isso é que vai ser chamado de evolução. Agora, cada um com seu estágio e seu grau de evolução, logicamente. Né? Então a gente passou a observar. Ainda hoje eu estava observando, eu queria até postar um vídeo desse, sobre uma cadelinha que a gente tinha aqui. Saiu a mulher e o menino. Né? Minha mulher e o meu filho. Eles saíram, a cadeirinha ia lá e voltava e deitava perto de mim, mas olhando para a porta. Eu tive vontade de publicar um vídeo mostrando a fidelidade, digamos assim, do cuidado e do amor que a cadelinha tinha por eles. Ela não tirava a vista e a orelhinha em pé para o lado da porta, mas deitada junto de mim. Justamente quando ela pressentiu que eles estavam chegando na porta, ela já correu, foi para lá, recebeu ele e aquela fé, pronto. Então são essas coisas. Então eu publiquei esse vídeo depois de algum tempo, mostrando o que vem a ser o tarô. Mas esse tarô que eu estou mostrando e estou falando aqui, ele na realidade é um livro altamente extraordinário. É um livro científico. Ele serve para mil e uma coisa que eu acabei de falar. Por exemplo, eu já escrevi uns 3 livros, mas não publiquei não. Mas já estão escritos, corrigi 2, falta corrigir mais um, que eu pedi para digitar, porque eu não tenho muita habilidade, sou dedógrafo, né? Não tenho muita habilidade. Para corrigir, para ver se depois eu mando publicar. Esses 3 livros eu fiz com base no tarô. Não pegando o livro para fazer compilação. Quando eu quero fazer alguma compilação, que vem o quadro, eu geralmente boto naquele parágrafo de onde eu retirei determinada compilação. Mas na realidade as ideias que chegam através da inspiração de eu penetrar nesse subconsciente e trazer esse conhecimento, né? Que depois você, quando vai se aprofundando nos estudos, você vai recebendo também emanações de que, digamos assim, de seu mestre interno, não é? Você recebe as emanações do seu mestre interno, não é? Cada um dá um nome a esse mestre, que é aquele nome escrito numa pedrinha branca que ninguém conhece. Então é particular meu, deve ser particular seu, ou se não é, pode um dia você também descobrir ele, e acontecem essas coisas. Então, esse é um primeiro assunto que eu trago sobre tarô, ou tarôs, né? Que eu chamo de o livro do homem. Esse tarô devia todo ser humano ter um, para ele fazer até a autoconsulta, ou seja, ele
trabalhando, sabendo trabalhar com ele, ele ter acesso a esse cérebro carnal. A semelhança de você, às vezes, estudar informática e passa a conhecer o cérebro eletrônico, que é o seu computador, dominar ele todo. A mesma coisa os sábios deixaram, eu chamo também isso aqui, cada um desses de disquete. Você lê o disquete, tem acesso àquele programa, né? Que são milhares e milhares e milhares. E com isso você vai, às vezes você fala de assuntos que você nunca viu num livro, mas você fala com maestria, né? Como às vezes na escritura, mas esse homem não estudou nem nada, né, sobre Jesus, aquele sábio não estudou nem nada e como fala, né? Porque ele tinha acesso ao quê? Aos arquétipos dele, né? Digamos assim. Então você fala de assuntos até coisa que você ainda não viu com os olhos da carne, mas já vê com os olhos do espírito. Tem assuntos que eu não falo aqui, porque nem como eu iniciar para falar, seria aquele velho livro que o pessoal diz, li e não entendi nada. Então, a gente não vai escrever determinado das coisas, a gente tem que fazer as coisas de acordo com como manda o figurino. Né? Porque esse livro chamado Tarô, ele dá acesso à sua intelectualidade. Ou seja, dentro, aquilo que está ali guardadinho, o seu intelecto está guardado ali, está adormecido, mas ele dá acesso a você descobrindo, através desse chipzinho, o que você quer e o que é importante para você e talvez exteriormente, não é? Então, foi esse estudozinho pequenininho, muito curtinho, que está levando aí já uns 42 minutos, que eu trago à tona para ver se desperta em vocês o interesse, né? A pesquisa e o autodesenvolvimento de cada um. Que nós estamos aqui num processo de aprendizado. Isso aqui, isso que a gente vai chamar de mundo, é uma escola. Então, nossa função, primeiramente, veja aquela frase do templo lá da Grécia Antiga, homem, a plaquinha lá, homem, conhece-te a ti mesmo, e assim conhecerás Deus e o universo, né? O Criador e o universo. Então é por isso. Esse livro que eu mostrei aqui, que eu chamo de Livro do Homem, o Tarô, ele serve também para isso. Mas vocês têm, como iniciantes, tem que também fazer uma leitura de alguns livros, para ver se entende alguma coisinha, né? E depois para poder saber também trabalhar com eles. Embora que tudo isso também, mesmo que você lê esse monte de livro que eu mostrei há pouco tempo, também vai influenciar muito mais do que esse livro a tua própria intuição. Esse próprio mestre interno é que vai fazer te intuir como você deve agir, do mesmo jeito que aconteceu comigo. Eu li muito esse livro, depois pegava, jogava lá, fazia, não estou entendendo, não sei nem como jogar isso. Até que um belo dia vem surgindo as coisas, né? Aí a gente pega e armou, né? Aí você ganha tanta prática, que às vezes eu brincando com, principalmente com os colegas do hospital, as colegas, que às vezes dizem, Jorge, não sei o que, diga o número, diga 2, diga, pega o número que ela diz, eu já vou falando, explicando a ela. Às vezes eu digo, tu tem um problema? Ela diz, tenho. Eu digo, não me diga qual é o problema não. Me diga alguns números aí, escolha. De 1 a tanto, ela escolhe. Se ela dá um número de 1 a 22, tudo bem. Se ela dá acima de 22, eu faço redução teosófica. E pelos aqueles números que eu faço, sem saber a pergunta dela ou a dúvida dela, eu dou respostas que ela, no fim da conta, diz, rapaz, combinou. Eu digo, mas se quiser me dizer agora o que você estava pensando, o problema, é problema seu, mas não me interessa não, pega e só vou embora.
Aí quando é na outra semana, outra, ela vem de novo. Aí eu brincando de, ó, daqui a pouco eu vou cobrar por essas consultas, não é brincadeira. Mas dá condições de você fazer isso. Então, pessoal, eu vou agora encerrar, dar uma boa noite a vocês. Vocês que não são inscritos, inscrevam-se, toca o sino para receber quando eu publicar outros vídeos. Já tem muito vídeo publicado, mas não foi, eu vou publicar outros. Mas não esqueçam também de dar uma curtidazinha, não. Não se esqueçam além de você se inscrever, trazer seus amigos, seus colegas, suas colegas, para também se inscrever, para ajudar nosso canal, para incentivar. Para incentivar o quê? Nosso canal é pequenininho, começou há, digamos assim, há uns 3 ou 4 meses atrás. Não tem ainda muita gente inscrita, mas o ideal é que tivesse, né? Porque a gente não deve ser mesquinho. A gente deve ter esse conhecimento e deve passar para frente. É uma tradição, eu passo para frente, amanhã você passa para frente, outro e vai, certo? Então, pessoal, boa noite e até a próxima.